Rio de Janeiro, 1932. Madrugada de uma terça-feira abafada. O calor no centro da cidade não é apenas temperatura, é uma entidade física. Ele sobe do asfalto, atravessa as solas dos sapatos e se agarra à pele como uma segunda camada de roupa suja. Na delegacia central o ar está parado. O ventilador de teto, com suas pás de madeira empenada, gira em um ritmo hipnótico e inútil, apenas empurrando o cheiro de tabaco velho e creolina de um canto para o outro da sala. 3 batidas secas ecoam na madeira da mesa. O delegado titular não levanta os olhos dos papéis amarelados. Ele passa um lenço de linho, já encardido, pela testa brilhante de suor. A umidade do Rio de Janeiro transforma qualquer uniforme engomado em um pano molhado em questão de minutos. Ele inspira fundo. O cheiro que domina a sala não é apenas de limpeza química. É o cheiro de medo e de burocracia. Ele fecha a pasta com um movimento lento. O som do papelão batendo na madeira maciça é o único ruído no recinto. Ele olha para o canto escuro da sala, onde 2 praças aguardam, com as posturas rígidas, mas os olhos inquietos. Eles sabem quem está sendo trazido do camburão lá fora. Eles sabem que aquela noite não vai terminar com um inquérito comum. Para entender o peso desse momento, você precisa compreender a geografia humana da Lapa naquela década. O Rio de Janeiro é uma cidade partida, não por muros, mas por códigos de conduta. De dia, a capital da República tenta imitar Paris, com seus ternos de casimira e bondes elétricos. De noite, a cidade despe a fantasia europeia e revela seus dentes. E ninguém, absolutamente ninguém, tem dentes mais afiados do que João Francisco dos Santos. Eles o chamam de Madame Satã. Não se deixe enganar pelo apelido ou pelas lantejoulas que ele costuma usar nos carnavais de rua. João Francisco não é uma caricatura. Ele é um predador que aprendeu a caminhar sobre 2 pernas. Um homem negro, pobre e homossexual em uma sociedade que criminaliza as 3 condições e que decidiu que não pediria licença para existir. Ele decidiu que cobraria pedágio. A lenda diz que ele nunca iniciou uma briga, mas nunca deixou uma terminar sem sangue. Ele não luta com raiva, ele luta com precisão cirúrgica. A navalha na mão dele não é uma arma, é um pincel. Mas naquela noite específica, o delegado decidiu que a tinta havia acabado. O sistema cansou de ser humilhado. Toda vez que a polícia prendia Satã, ele transformava a delegacia em palco. Ele ria das ameaças. Ele desmoralizava os sargentos com um vocabulário que misturava francês arcaico com a gíria mais suja do cais do porto. O delegado se levanta. A cadeira de madeira geme sob o peso. Ele caminha até a janela e olha para o pátio interno. O camburão acabou de estacionar. O motor tosse e morre. O silêncio volta, mais pesado do que antes. Ele se vira para os guardas e solta a ordem em voz baixa, quase um sussurro, para que nem as paredes ouçam e possam testemunhar depois. Cela 4. Os 2 guardas trocam um olhar rápido. Um deles, o mais jovem, com a farda ainda larga nos ombros, ousa abrir a boca. O pomo de Adão dele sobe e desce antes de ele falar. Doutor, há 4? O cobra está lá. Tem mais 4 com ele. Se jogarmos o João lá dentro, o delegado interrompe com um gesto de mão, como quem espanta uma mosca varejeira. Ele sabe exatamente quem está na cela 4. É um buraco úmido, sem janelas, localizado no final do corredor subterrâneo, onde a umidade do lençol freático brota pelas pedras. Lá dentro estão 5 dos piores degoladores que o Rio de Janeiro já produziu. Homens que matam por um cigarro, que arrancam dentes de ouro de cadáveres ainda quentes. O cobra, o líder deles, é um animal que a própria natureza rejeitaria. A intenção não é prender. A intenção é executar sem puxar o gatilho. É terceirizar a morte. O delegado volta a se sentar e acende um cigarro. A chama do fósforo ilumina brevemente o sorriso cínico em seu rosto. Eu não pedi a opinião de vocês. Eu disse, cela 4. E não quero ouvir barulho até o sol nascer. Amanhã cedo, chamem o rabecão para recolher o que sobrar. Digam que foi briga de facção. No corredor de acesso às celas, o som muda. O piso de madeira da administração dá lugar à pedra fria e úmida.
O barulho das botas dos carcereiros ecoa, misturado ao som metálico de correntes sendo arrastadas. João Francisco vem caminhando. Ele não está sendo arrastado. Ele caminha. Mesmo com as algemas apertando os pulsos, mesmo com 2 homens armados ao seu lado, ele se move com uma dignidade que ofende. Ele veste uma camisa de seda branca, impecável, apesar do calor e da poeira. A calça de linho tem o vinco perfeito. Ele ajeita o colarinho com o ombro, já que as mãos estão presas. O cheiro do corredor é insuportável. É uma mistura de urina antiga, mofo e suor de centenas de homens que perderam a esperança. Mas João não franze o nariz. Ele mantém o queixo erguido. Os olhos dele, escuros e profundos, varrem o ambiente, registrando cada detalhe. Ele conta os passos. Ele mede a distância entre as portas de ferro. Ele avalia a respiração ofegante dos guardas que o escoltam. Ele sabe que eles estão com medo, e isso o diverte. Eles passam pelas celas comuns. Mãos sujas se estendem pelas grades, vozes roucas pedem fumo, pedem água, gritam ofensas. João Francisco ignora a plateia. Ele é a estrela principal, e estrelas não conversam com a galeria barata antes do show. Os guardas param diante da última porta, a porta da cela 4. Diferente das outras, esta não tem grade vazada. É uma chapa de ferro maciço, com apenas uma pequena portinhola na altura dos olhos que está fechada. Não há som vindo de dentro. O silêncio ali é denso, pressurizado. É o silêncio de predadores que sentiram o cheiro de carne nova. O carcereiro mais velho puxa o molho de chaves do cinto. O metal tilinta, um som agudo que corta o ar abafado. A mão dele treme levemente ao tentar encaixar a chave na fechadura enferrujada. Ele erra a primeira tentativa. O metal arranha o metal. João Francisco observa a mão trêmula do guarda. Ele inclina a cabeça levemente para o lado e solta um suspiro curto, quase entediado. Calma, meu filho, diz João com uma voz aveludada, calma, que contrasta violentamente com a brutalidade do lugar. O diabo não tem pressa, ele tem a eternidade toda. O guarda engole em seco e finalmente consegue encaixar a chave. Ele gira. O mecanismo interno da fechadura estala um som seco, como um osso se partindo. A porta de ferro começa a se abrir para fora, gemendo nas dobradiças que não viam óleo há anos. O cheiro que sai da cela atinge os 3 homens no corredor como um soco físico. É um bafo quente, carregado de testosterona e violência contida. A escuridão lá dentro é absoluta. Não há luz elétrica na cela 4. A única iluminação vem do corredor, desenhando um retângulo pálido no chão de pedra imunda lá dentro. 5 silhuetas se desenham na penumbra. 5 pares de olhos brilham no escuro, refletindo a luz fraca do corredor como olhos de gatos selvagens. Eles estão de pé, formando um semicírculo. Eles estavam esperando. O guarda retira as algemas de João Francisco. Ele faz isso rápido, ansioso para se livrar do contato físico, ansioso para colocar a barreira de ferro entre ele e o que vai acontecer. João massageia os pulsos. Ele não entra imediatamente. Ele para no umbral. Ele é um homem de rituais. Ele passa a mão pelo cabelo, garantindo que nenhum fio esteja fora do lugar. Ele alisa a camisa de seda. Do fundo do corredor, a voz do delegado ecoa, vindo da segurança de seu escritório, mas amplificada pelas paredes de pedra. Janta. A palavra paira no ar. É uma sentença de morte. João Francisco dá um passo à frente. Ele entra na escuridão. O som da sola do seu sapato caro tocando o chão imundo da cela é o sinal de início. O guarda empurra a porta de ferro com força. O estrondo do fechamento reverbera pelas paredes, fazendo a poeira cair do teto. A chave gira 2 vezes na tranca, clac, clac. Do lado de fora, os guardas recuam apressados. Eles não querem ouvir os gritos. Eles se benzem, um gesto automático e supersticioso, e correm de volta para a luz da recepção, deixando para trás apenas o corredor vazio e a porta selada. Lá dentro, a escuridão é total. A luz do corredor desapareceu. O mundo visual deixou de existir. Agora restam apenas o som e o tato. O ar é pesado, difícil de respirar. Ouve-se a respiração de 6 homens. 5 respirações são pesadas, ansiosas,
ritmadas pela adrenalina da violência iminente. A sexta respiração, a de João, é lenta, cadenciada. Uma voz rouca, vinda do canto esquerdo, quebra o silêncio. É a voz do cobra. Parece o som de pedras sendo moídas. A seda é macia, diz a voz, seguida de um som úmido de cuspe no chão. Vai ficar bonita manchada de vermelho. O som de metal sendo raspado em pedra ecoa. Uma faca improvisada. Talvez um pedaço de estrado de cama afiado no concreto. Talvez um prego enferrujado. João Francisco não se move. Ele não recua para a porta. Ele permanece no centro exato da cela, ocupando o espaço invisível com uma autoridade que não deveria ter. Naquele breu, ele não é mais um prisioneiro. Um som riscado rompe a escuridão. Uma chama amarela e pequena ganha vida. João Francisco riscou um fósforo. Ele segura a pequena chama na altura do rosto. A luz trêmula ilumina suas maçãs do rosto altas, seus olhos semicerrados e tranquilos, e reflete minimamente nos dentes brancos de um sorriso que não demonstra alegria, mas sim domínio. A chama revela por um segundo os 5 homens ao redor dele. Gigantes, sujos, com cicatrizes que contam histórias de terror, segurando armas improvisadas, prontos para o ataque. Eles congelam por um instante, hipnotizados pela audácia daquela pequena luz. João não olha para as facas. Ele olha para a chama que consome a madeira do fósforo. Antes de começarmos, ele diz, e sua voz preenche a cela ricocheteando nas paredes de pedra baixa, mas vibrante como o couro de um tambor. Alguém tem fogo? Esse aqui está acabando. Ele assopra o fósforo. A escuridão volta. E com ela, o som de um movimento rápido, o farfalhar de tecido de seda em movimento, e o primeiro grito sufocado que não durou nem um segundo. O grito que se seguiu não foi de dor, foi de surpresa. Foi o som de um homem que, pela primeira vez na vida, tentou morder e encontrou apenas o vazio. O corpo pesado do primeiro agressor encontrou o chão de pedra. O barulho foi surdo, úmido, como um saco de areia molhada sendo atirado de um caminhão em movimento. Silêncio novamente. Na escuridão absoluta da cela 4, a matemática da violência havia mudado. Agora eram 4 contra 1. Mas aqueles 4 homens, assassinos calejados que conheciam cada centímetro daquele buraco, cometeram um erro fatal. Eles pararam para ouvir. E quando você para ouvir no escuro, sua imaginação preenche as lacunas com seus piores pesadelos. João Francisco não estava parado. Ele deslizava. O tecido de sua camisa de seda roçou levemente na parede áspera. O som foi mínimo, um sussurro de tecido contra a pedra, mas na tensão daquele cubículo soou como um trovão. O cobra, o líder com a cicatriz no pescoço, girou o corpo na direção do ruído. Ele brandiu a faca improvisada no ar, cortando o nada. "Aparece, desgraçado!" o cobra rosnou. A voz dele tremeu. Uma fração de segundo, mas tremeu. A resposta veio de um lugar impossível. Veio de trás dele, muito perto do ouvido esquerdo. João não estava ofegante. A respiração dele era calma, ritmada, como se estivesse escolhendo legumes na feira da Lapa. "Cuidado com o que você pede, meu filho", sussurrou João. O dono da casa chegou. O cobra girou, desferindo um golpe brutal para trás. A lâmina de metal enferrujado assobiou no ar. Mas João já não estava mais lá. Ele havia baixado o centro de gravidade num movimento de capoeira angola tão antigo quanto a própria cidade. Enquanto a lâmina passava por cima de sua cabeça, a mão aberta de João subiu. Não foi um soco. Madame Satã não dá socos em brigas que precisa vencer rápido. Ele usa as pontas dos dedos, a palma da mão, o cotovelo. A palma da mão dele estalou contra o plexo solar de um dos capangas que tentava cercá-lo. O ar saiu dos pulmões do homem com um chiado agudo. Ele dobrou os joelhos, incapaz de gritar, incapaz de respirar, e caiu de bruços na sujeira. Agora eram 3. O cheiro dentro da cela começou a mudar. O odor de suor velho e mofo foi, aos poucos, sendo contaminado por algo mais ácido. O cheiro do pânico. Animais sentem isso. Homens violentos sentem isso ainda mais forte. Eles perceberam que não estavam trancados com uma vítima. Eles estavam trancados com algo que enxergava no escuro. Do lado de fora, no corredor, o tempo se arrastava.
O relógio de parede da delegacia marcava 3 da manhã. O delegado, sentado em sua sala, tamborilava os dedos na mesa. Ele esperava o caos. Ele esperava gritos de misericórdia, o som de ossos quebrando, o tumulto que justificaria a intervenção armada para conter a rebelião e acabar com a vida de João Francisco. Mas o corredor devolvia apenas um silêncio pesado. O tipo de silêncio que faz os pelos da nuca se arrepiarem. Lá dentro, a estratégia de João mudou. Ele parou de bater. Ele recuou para o canto mais escuro, onde a umidade escorria pela parede como lágrimas negras. Os 3 homens restantes, incluindo o cobra, estavam agrupados no centro, de costas uns para os outros, facas apontadas para fora, girando lentamente tentando encontrar o alvo invisível. Foi então que o som começou. Não era uma palavra, era um zumbido, um grave, vindo do fundo da garganta, vibrando no peito. João Francisco começou a cantarolar um ponto baixo, um cântico antigo, de raízes profundas, que falava sobre encruzilhadas, sobre trancas e sobre quem guarda as portas da noite. A melodia era monótona, hipnótica. Ela ricocheteava nas paredes de pedra, criando um eco que fazia parecer que havia 10 pessoas cantando ao mesmo tempo. O cobra tentou gritar para abafar o som. Cala a boca ou eu te furo todo!" Mas a voz dele saiu fraca, porque o cobra, como todo homem violento do Rio Antigo, era profundamente supersticioso. Ele sabia lidar com a polícia, ele sabia lidar com a navalha, mas ele não sabia lidar com aquilo que a avó dele sussurrava nas noites de tempestade. E João sabia disso. João aumentou o volume, apenas um pouco. A voz dele agora preenchia cada centímetro cúbico da cela. Quem deve paga, quem merece recebe. Ele disse isso caminhando. Os passos dele eram audíveis agora, lentos, deliberados. Toque, toque, toque. Ele estava andando em círculos ao redor deles, como um pastor cercando ovelhas perdidas, ou como um lobo cercando o jantar. Um dos capangas, o mais jovem, deixou a arma cair. O som do metal batendo no chão foi o sinal de rendição. "Senhor", o rapaz murmurou, a voz embargada pelo choro. "Senhor, me proteja." João parou. O zumbido parou. O silêncio que se seguiu foi pior do que o barulho. João estava parado bem na frente do cobra, tão perto que o bandido podia sentir o calor que emanava do corpo de Satã. João estendeu a mão na escuridão e, com uma delicadeza assustadora, segurou o pulso do cobra, a mão que segurava a faca. O cobra era um homem forte, acostumado a quebrar braços, mas ele não se mexeu. Ele estava paralisado pelo medo ancestral, aquele medo que congela de espinha quando você acha que está diante de uma entidade. "Solta", ordenou João. Não foi um pedido, foi uma instrução. A faca caiu. João não o agrediu. Em vez disso, ele colocou a mão no ombro do cobra e o forçou a se ajoelhar. O homem desabou, as pernas tremendo, a vontade de lutar drenada não pela dor física, mas pela certeza absoluta de que estava diante de uma força superior. "Joelho no chão", disse João, a voz suave, quase paternal. "A noite é longa e nós temos muito o que rezar para limpar a alma de vocês. As horas seguintes, daquelas 3 da manhã até o primeiro raio de sol, são o mistério que construiu o mito. O que se sabe é o que os guardas ouviram através da porta blindada. Eles não ouviram socos, eles não ouviram pedidos de socorro, eles ouviram um coro. Começou baixo, apenas com a voz de barítono de João. Depois, uma segunda voz trêmula e rouca se juntou. Depois, uma terceira. Às 5 da manhã, 5 vozes grossas, vozes de assassinos e ladrões, acompanhavam João Francisco em um cântico ritmado, batendo as palmas das mãos no chão e nas pernas, marcando um compasso perfeito. O delegado em sua sala não dormiu. Ele ouvia aquele som abafado subindo pelo encanamento, atravessando o piso. Ele acendeu cigarro atrás de cigarro. O plano era perfeito. Violência bruta contra violência bruta. Ele não havia se preparado para uma conversão. O sol nasceu sobre o Rio de Janeiro. A luz cinzenta da manhã começou a entrar pelas janelas gradeadas da delegacia. O turno da manhã chegou e os boatos já corriam pelos corredores. "Eles mataram o Satã?" perguntava um sargento. "Pior", respondia o carcereiro da noite com os olhos arregalados. "Eu acho que o Satã converteu eles.
O delegado se levantou. Ele ajeitou o coldre na cintura. Ele precisava ver. Ele precisava acabar com aquela farsa. Ele chamou 4 guardas armados com fuzis. "Vamos abrir", ele disse à voz seca. "Preparem-se para atirar no que sobrar de pé." Eles marcharam até o final do corredor. O som do cântico parou assim que as botas do delegado bateram no piso de pedra perto da cela. O silêncio voltou, instantâneo. O carcereiro colocou a chave na fechadura. Desta vez a mão dele tremia tanto que ele precisou usar as 2 mãos para girar o metal. Clac, clac. O delegado recuou um passo e sacou o revólver. Ele esperava um ataque. Ele esperava um corpo estraçalhado no chão. A porta de ferro gemeu e se abriu. A luz amarela do corredor invadiu a escuridão da cela 4 como uma inundação. A poeira dançou no feixe de luz. O cheiro lá dentro era forte, humano, denso. E então a visão que parou a delegacia. Não havia sangue nas paredes, não havia corpos quebrados. No centro da cela, sentado no único banco de pedra existente, estava Madame Satã. Ele estava ereto, com a postura de um monarca em seu trono. A camisa de seda branca estava desabotoada até o meio do peito, brilhando de suor, mas sem um único rasgo. Ele tinha as pernas cruzadas e as mãos repousadas calmamente sobre o joelho. Ao redor dele, em um semicírculo perfeito, estavam os 5 assassinos, o Cobra e seus capangas, homens que a polícia levava dias para capturar, homens que não respeitavam nem a mãe, nem a lei, nem a Deus. Eles estavam ajoelhados no chão imundo, as cabeças estavam baixas, encostadas no concreto, em sinal de submissão absoluta. Eles formavam a corte aos pés do rei. Ninguém se mexeu quando a porta abriu. Os assassinos nem levantaram os olhos para ver o delegado. Eles mantiveram a reverência. A lealdade deles havia mudado de dono naquela noite. João Francisco levantou o rosto lentamente. A luz bateu em seus olhos. Ele não piscou. Ele encarou o delegado, depois olhou para os fuzis apontados para ele, e um sorriso lento, preguiçoso e terrivelmente perigoso se abriu em seu rosto. Ele passou a língua nos dentes, como se tivesse acabado de comer um banquete. "Bom dia, doutor", disse Satã. A voz dele preencheu o corredor, fazendo os guardas armados baixarem ligeiramente os canos das armas, intimidados pela calma daquele homem. O senhor demorou. O delegado tentou falar, mas a garganta estava seca. Ele olhou para o Cobra ajoelhado e tentou dar uma ordem. "Levanta daí, seu animal!" O Cobra não se mexeu, ele nem tremeu. Ele continuou olhando para o chão, esperando a permissão de João para respirar. João Francisco descruzou as pernas e se levantou. Os 5 homens no chão se encolheram levemente, abrindo espaço para ele passar. João caminhou até a porta, parando a centímetros do nariz do delegado. Ele cheirava a suor e a poder. "Não grite com eles, doutor", disse João, ajeitando o colarinho da camisa do delegado, num gesto de afronta suprema que ninguém teve coragem de impedir. "Meus filhos estavam com fome de direção. Eu apenas dei o caminho." Ele estendeu os pulsos esperando as algemas, mas o delegado não o algemou. O delegado sabia que naquele momento as algemas eram irrelevantes. Ele podia prender o corpo de João Francisco, mas a mente daquele homem, a lenda dele, havia acabado de escapar daquela cela e ganhado as ruas. Nas 72 horas seguintes, a história varreu o Rio de Janeiro. Dos morros aos cafés da elite, ninguém falava de outra coisa. O homem que entrou na cova dos leões e saiu usando a pele deles como casaco. A autoridade de Madame Satã se tornou absoluta na Lapa. Daquele dia em diante, a polícia aprendeu uma lição amarga. Você pode trancar um homem, pode bater nele, pode tirar a liberdade dele, mas você nunca, jamais, tenta humilhar alguém que transformou a própria humilhação em armadura. O delegado foi transferido 6 meses depois. Dizem que ele pediu para sair porque não suportava o olhar dos presos quando passava pelas celas. Todos eles olhavam para ele e sorriam, o mesmo sorriso calmo e perigoso de João. Essa é a lei do universo que rege o submundo e que vale até hoje. A força bruta quebra ossos, mas é o controle emocional que quebra reis. Quem domina a si mesmo não precisa de arma para dominar os outros.
Se você estivesse no lugar do delegado, sabendo o que sabe hoje, você teria aberto aquela porta ou teria deixado ela trancada para sempre, fingindo que o problema não existia? Deixe sua resposta aqui embaixo, eu leio todas. Se você quer entender como outros homens comuns dobraram o sistema, usando apenas a mente, clica nesse vídeo que está aparecendo na sua tela agora. A história é ainda mais inacreditável. Te vejo lá.